Um velho conhecido da Casas Bahia tá de volta para tentar ditar os rumos da varejista. Eu estou falando de Michel Klein, filho do fundador da empresa, que recentemente comprou ações da companhia na bolsa e se tornou seu maior acionista. E ele já chegou causando um rebuliço, se opôs a algumas propostas do conselho de administração, convocou uma assembleia e pediu a troca de membros do colegiado. Só que essa não é a primeira vez que o Michel tenta comandar a varejista, mesmo com sua família não sendo mais dona da maior parte desses negócios. E nesse vídeo da série Negócios de Família, vamos entender o movimento do Michel, a história dele e de sua família no comando da varejista, as desavenças da família Klein e as estratégias atuais das Casas Bahia para voltar a ser a grandiosa companhia que já foi em outros tempos. O retorno do Michel nas Casas Bahia acontece em um momento em que a companhia luta para se reerguer de uma das maiores crises de sua história. Em 2024, a varejista teve um prejuízo de R$1 bilhão. Um número bem alto, mas ainda assim bem menor do que os R$2,6 bilhões de 2023. Isso porque, para sair da crise, a companhia fechou lojas, demitiu 10 mil funcionários e negociou dívidas de R$4 bilhões em uma recuperação extrajudicial. Só que esse trabalho ainda não acabou. O CEO da companhia disse que em 2025 o foco ainda é melhorar a rentabilidade e não necessariamente crescer e expandir. E aí, no meio dessa história, o Michel Klein entrou em cena querendo ditar os rumos da empresa e, segundo ele, acelerar a recuperação dos negócios. Em março, ele começou a comprar ações da varejista na bolsa até chegar a uma participação de 10,4% de seu capital, se tornando assim o seu maior acionista individual. Com esse percentual, o Michel se levantou contra algumas propostas do conselho de administração, convocou uma assembleia e pediu mudanças entre os membros desse conselho, incluindo a sua entrada na presidência do colegiado. Esse levante do Michel causou um baita bafafá, mas no fim, o conselho de administração chamou ele para conversar, alterou propostas e conseguiu acalmar os ânimos do empresário. O Michel voltou atrás na convocação da assembleia e no pedido de substituição dos conselheiros e decidiu dar um voto de confiança para a atual gestão. Mas ele já deixou claro que a trégua tem prazo de validade e ele pode voltar logo mais. O grande ponto dessa história é que essa não é a primeira vez que Michel tenta voltar ao comando da empresa fundada por seu pai. Quem acompanha de perto Casas Bahia já viu esse filme antes e bem recentemente. Em 2019, o Michel se uniu a uma série de fundos renomados, se tornou acionista de referência da varejista e mudou toda a sua administração. Isso aconteceu 10 anos depois de sua família ter vendido o controle dos negócios. Mas para entender esse vai e vem dos Klein nas Casas Bahia e como isso impacta os negócios da empresa, é melhor a gente começar essa história lá do começo. E fica aqui o spoiler. Essa é uma história cheia de intrigas e reviravoltas e envolve uma disputa entre irmãos, discussões com o empresário Abílio Diniz e briga entre pai e filho. A história das Casas Bahia começou com o pai do Michel, o Samuel Klein, em 1952. Na época, esse imigrante polonês começou a vender cobertores de porta em porta na região metropolitana de São Paulo. 5 anos depois, o Samuel inaugurou a primeira loja e deu o nome de Casa Bahia, porque muitos de seus clientes vinham desse estado para trabalhar em São Paulo. Durante décadas, a empresa cresceu principalmente graças ao seu sistema de crediário, que oferecia produtos com muitas parcelas bem pequenas e cobrando juros altos. E o Michel, que é o filho primogênito do Samuel, acompanhou esse desenvolvimento bem de perto. Ele começou a trabalhar na empresa em 1968. Dizem que o Michel queria mesmo era ser arquiteto, mas quando fez 18 anos, o pai entregou para ele um chaveiro com 2 chaves. Uma da gaveta do trabalho e a outra de um carro novo. Samuel informou a Michel que as 2 chaves só andavam juntas. Para ter o carro, ele ia ter que trabalhar nas Casas Bahia. A jogada funcionou e Michel começou na empresa como auxiliar de almoxarifado. O seu irmão mais novo, o Saul Klein, se juntou aos negócios pouco tempo depois. Só a Eva, a única filha mulher de Samuel, nunca participou da empresa. Bom, nos anos 2000, Samuel e esses 2 filhos transformaram as Casas Bahia na maior varejista do Brasil. Só que os irmãos nunca se entenderam muito bem. Saul, que era responsável pela parte comercial da empresa, criticava a expansão acelerada comandada por Michel. Só que Michel era o primogênito e sucessor natural do pai.
Então, em 2009, o Saul resolveu sair de cena e vendeu sua participação na empresa para o irmão mais velho. Mas essa não foi a maior mudança vivida pelas Casas Bahia em 2009. Nesse mesmo ano, Michel e seu pai venderam o controle da empresa para o grupo Pão de Açúcar, na época liderado por Abílio Diniz. Poucos meses antes, o Abílio havia comprado a rede Ponto Frio, e os Klein viram na união com o Abílio uma oportunidade de se tornarem líderes absolutos do varejo. Só que alguns meses depois do acordo, já em 2010, o Michel achou que não tinha feito um bom negócio. Ele estava insatisfeito com a forma com que era tratado por Abílio, alegou que os ativos das Casas Bahia haviam sido subavaliados e ameaçou desfazer a venda. As duas partes voltaram para a mesa, renegociaram os termos do negócio e o Abílio cedeu em alguns pontos para conseguir fechar um novo acordo. Nesse acordo, a família Klein ficou com 47% do negócio. E também foi definido que Rafael Klein, filho do Michel e, portanto, a terceira geração dos Klein, seria o presidente dessa nova empresa que combinava os negócios de Casas Bahia e Ponto Frio e que acabou se chamando Via Varejo. Só que apenas 2 anos depois da venda, com o mandato do Rafael como presidente acabando, o Michel contratou uma equipe para montar uma proposta e fez sua primeira tentativa de recomprar as Casas Bahia. Dessa vez, ele não teve sucesso. E aí, com 2 assentos no Conselho de Administração e 0 influência na gestão executiva da Via Varejo, os Klein acharam melhor vender uma parte da empresa e partir para outros negócios. Mas é claro que a história dos Klein com a Casas Bahia não parou por aí. Lembra que eu mencionei que em 2019 o Michel se uniu a uma série de fundos renomados e voltou a ter o controle da Via Varejo? Pois é, isso aconteceu com a compra das ações que o Pão de Açúcar tinha e que resolveu vender. O problema é que esse processo todo do Pão de Açúcar vender a Via Varejo demorou anos, de 2016 até 2019. E durante esse período, sem ter o futuro dono definido, a Via Varejo deixou de fazer grandes investimentos e ficou com lojas e seu e-commerce defasados. Aí o Michel assumiu a varejista, mudou todo o alto escalão do grupo e essa nova gestão investiu em tecnologia e no crescimento no comércio eletrônico, surfou a onda da pandemia e foi bem sucedida. Nessa troca de gestão, o Michel mudou também o Conselho de Administração e passou a ocupar a presidência do colegiado. Com esse cargo, ele esperava poder ditar os rumos e definir as estratégias de longo prazo da Via. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Isso porque Michel começou a se desentender tanto no lado profissional quanto no lado pessoal com seu filho, o Rafael. O Rafael, também acionista e também no Conselho de Administração da empresa, se juntou à irmã e ao primo, conseguiu o apoio na gestão executiva da companhia e formou um bloco em oposição ao pai. Menos de 1 ano depois de voltar ao comando, Michel deixou o Conselho de Administração e acabou se afastando da Via. Isso até retornar agora, em 2025. Mas antes de a gente falar de 2025, eu preciso te contar que esse desentendimento entre pai e filho não é o único problema recente na história da família Klein. O patriarca da família Klein, Samuel, faleceu em 2014 e desde então os filhos travam uma batalha pela herança do empresário. O Saul contesta na justiça o inventário e uma série de doações do pai para Michel e seus filhos. E o Michel e sua irmã Eva movem uma ação contra Saul por conta de um contrato de transferência de direitos hereditários que ele fechou. Essas disputas já tiveram uma série de desdobramentos e parecem longe do fim. E tem um outro caso envolvendo a família Klein e a justiça. Em 2021, vieram à tona uma série de acusações e denúncias sobre um esquema de exploração sexual de mulheres, incluindo crianças e adolescentes, envolvendo o fundador Samuel e seu filho Saul. Por conta dessas denúncias, em 2023, o Saul foi condenado por tráfico de mulheres e exploração sexual. Segundo as investigações, o empresário atraía jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica para um esquema de exploração sexual, oferecendo vagas de trabalho de modelo. Bom, tanto essa condenação quanto a disputa pela herança do patriarca são capítulos à parte dos negócios atuais das Casas Bahia. Enquanto esses processos correm, a varejista tem uma gestão executiva sem descendentes da família Klein que tenta dar novos rumos para o negócio. O atual CEO das Casas Bahia é Renato Franklin, que assumiu em abril de 2023
e antes disso foi presidente da locadora de veículos Movida. Renato é quem vem conduzindo o processo para sanar os problemas financeiros e melhorar a rentabilidade da empresa. Enquanto na gestão anterior a varejista investiu em tecnologia, em preços competitivos para ganhar mercado, principalmente no ambiente online, na gestão atual, a estratégia tem sido a de garantir uma boa margem nas vendas, mesmo que isso signifique perder mercado no tão competitivo e-commerce. E para ter boas margens, adivinha onde está uma das apostas da empresa? Sim, no seu famoso e tradicional carnê. A empresa vem ampliando seu crediário e chegou a uma carteira recorde de 6,2 bilhões de reais no fim de 2024. E nesse retorno às origens, a empresa também mudou seu nome, que deixou de ser Via para se tornar Grupo Casas Bahia. Apesar dessa estratégia, a abertura de novas lojas, por enquanto, é algo fora de questão para a empresa, já que novos investimentos só devem acontecer depois de 2026. E resta, é claro, saber se o Michel Klein tentará voltar a ditar os rumos dos negócios até lá. Por enquanto, o único nome da família que atua no grupo é o de seu filho, Rafael, que segue ocupando uma cadeira no conselho de administração. Dos outros 4 membros, 3 são independentes e o André Koji é o executivo indicado por Michel no colegiado. No varejo brasileiro, é comum ter uma empresa associada a uma família. O olho do dono ali, perto das lojas, costuma ajudar a engordar o boi e também a suportar as oscilações constantes no varejo. O problema é que no caso das Casas Bahia, os Klein parecem não conseguir se entender e definir quem é que manda nos negócios.